Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior de TV, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Todos nós, todos vocês conhecem o trabalho, a nossa busca, as nossas pesquisas nesses 48 anos aproximadamente que estudamos a Bíblia para buscar nela a sua essência moral. Porém, comecei como católico, comecei com a teologia católica apostólica romana e depois, como espírita há 33 anos, que vai completar este ano, eu comecei a fazer uma comparação entre a importância da Bíblia, primeira, segunda e terceira revelação, a primeira e a segunda trazida por Moisés e por Jesus e a terceira pelo Espírito da Verdade, codificado pelo nosso mestre leonês Allan Kardec. Desses estudos tem saído já da nossa produção 4 obras cujo objetivo é desmistificar, é trazer a você a essência do texto bíblico em sua linguagem original. Buscamos o estudo dentro do idioma hebraico, grego e latim, que são as línguas básicas da Bíblia e do Evangelho. Depois dessas nossas pesquisas, elas foram aos poucos se aprofundando e nós lançamos um segundo livro chamado O Sermão do Monte, que vocês também já conhecem. Lançamos em parceria com o israelense Gadi Azaria esta obra, tradução do Gênesis, dos 1534 versículos do livro do Gênesis, uma linguagem esclarecida, explicada, versículo por versículo. Levamos 5 anos, eu no Brasil e o nosso querido Gadi em Israel. Hoje o nosso programa vai ser em cima dessa obra. Para tirar uma dúvida, nós vamos falar já sobre isso. E esse aqui é o mais recente livro, que é o Evangelho Cristianismo Primitivo. Sempre a ótica é buscar a verdade sem dogma, sem fé cega e sem o objetivo, sobretudo. Gostaria que todos aqueles que me escutam entendessem que eu não tenho nenhum interesse de condenar a religião de ninguém, mesmo porque eu sou um professor de ciência das religiões e sei que no Brasil a religiosidade é um princípio laico e que é da Constituição brasileira o respeito pela religião do outro. E que é crime você atacar ou condenar a Constituição, lhe dá o direito livre de você exercer a sua religião. Mas não permite que você agrida ou que você ataque a religião de quem quer que seja. Isso já é Constituição. Independente de Constituição, a doutrina espírita nos orienta a respeitar todo e qualquer princípio religioso. O nosso programa de hoje vai começar uma série, porque eu vou explorar bem esse trabalho, que é o Gênesis. Por quê? Eu estive o ano passado, em novembro, no encontro eu chamo Encontro da Sônia Sartre, porque é um estudo da consciência espírita que é feito todos os anos, no mês de novembro, em Poços de Caldas. É um dos encontros que eu reputo, assim, de muita essência, de um pessoal de um conteúdo da doutrina muito bom. Temos pessoas como Isaías Claro, o nosso querido baiano José Medrado. Temos outros amigos que vêm sempre do Brasil inteiro. Esse ano passado nós tivemos o Divaldinho. Nós temos um grupo seleto de espíritas da Bahia, vem sempre o Adenauer, o Cal Mascarenhas. São pessoas que têm participado desse encontro, o meu amigo Alamar Regis e tantos outros que engrandecem esse trabalho maravilhoso que a Sônia Sartre, com toda a sua equipe, faz em Poços de Caldas. Muito bem. Eu tenho um amigo que já foi da USE, de Campinas, o Henri. Henri é uma pessoa que
Todos os anos, impreterivelmente, ele está em Poços de Caldas. Eu conversava com o Henri e conversava com outras pessoas e me levantaram uma questão que eu achei por demais interessante e que eu já tentava nas minhas conferências resolver isso, passar limpo, melhorar. Porque a questão é o seguinte, meus queridos irmãos telespectadores, cristãos e sobretudo os espíritas, existe um certo, eu não diria preconceito, uma certa rejeição da maioria dos espíritas, ou de grande parte, me perdoe a colocação, não vai aqui nenhuma crítica, cada um tem a opção que acha que deve ter, o espiritismo não impõe, expõe, mas a grande maioria tem uma certa rejeição com relação ao Velho Testamento, mesmo porque dizem que vale da Bíblia é o Novo Testamento. Vocês sabem que eu me bato muito com relação a isso, e não concordo. Respeito quem assim fala, mas não concordo. E até esclareço, você particularmente, como espírita, pode dizer que não gosta do Velho Testamento. Mas essa observação tem que ser sua, particular, porque a doutrina espírita não pensa assim. E aí os nossos amigos estávamos conversando quando um veio e disse assim, estava o Henri, estavam outras pessoas, lá de Campinas, o Henri, meu abraço fraternal, o Henri é um defensor do cristianismo defendido por Paulo de Tarso. Nós discordamos em algumas coisas, mas dentro do maior respeito, sadio, dentro do maior, vamos dizer assim, tolerância mútua e pela amizade que nós nutrimos. Inclusive tem uma orquídea minha lá na casa de Henri, que ele já está tomando conta há mais de 5 anos, quando eu estive em Campinas, e deixei lá, foi um presente que me deram lá na cidade de Campinas, São Paulo. Mas a pergunta que vai começar o programa hoje é essa. Professor, o senhor lançou uma obra, a tradução do Gênesis, mas o senhor falou assim, mais de uma forma geral, não entrou mais na parte espiritual. Ora, a minha resposta é, nós fizemos, eu e o Gade, essa obra, analisando do ponto de vista histórico, arqueológico e teológico, porém, trabalhamos para esclarecer a tradução em relação a aproximadamente 90% das pessoas que não tinham noção nenhuma da história do Gênesis e não entendia o seu conteúdo e nem entende até hoje, porque até o capítulo 11 do Gênesis é protogênese. O que é isso? Trata mais de simbolismo, comparações, metáforas, e isso nós não exploramos muito. Nós exploramos os conceitos rabínicos, exploramos a tradução explicando os versículos dentro da história e da arqueologia, analisando mais do ponto de vista judaico, e não exploramos tanto a questão espiritual, como a doutrina espírita vê o Gênesis em sua essência, comparando com um nível espiritual de interpretação. Mas nós vamos aprofundar isso nesse programa e no outro, no que for necessário, para que vocês tenham uma noção da diferença entre um texto traduzido literalmente e o verdadeiro significado à luz da história e da espiritualidade. Não saia daí, continue conosco, no minuto nós estaremos de volta. Até já!